O apóstolo João, ele está no céu. Ele, no capítulo 4, ele vê o trono de Deus. E no capítulo 5, ele vê que o Deus Todo-Poderoso tem na sua mão direita um rolo. E naquele rolo, naquele livro, há 7 selos. Que eu expliquei para vocês como eram feitos. Esses selos era um documento de algo muito importante. Ele era selado 7 vezes, não tudo junto, todos juntos, mas o pergaminho ele era desenrolado de um lado, desenrolado do outro. Aí se escrevia, enrolava uma parte, selava no canto, na borda. Aí virava, escrevia novamente, virava, selava, enfim. Eram 7 selos para que eles fossem abertos de um a um. Então a pessoa abria o primeiro selo, lia uma parte, aí estava fechado aqui com o segundo selo. Aí ela tirava o segundo selo, lia outra parte e assim por diante. Por isso que aqui vai começar a abertura desses selos um por um, e cada selo que abre, alguma coisa acontece. João, ele está no céu, e ele chora, porque ele não vê... não havia ninguém que poderia abrir os selos e ler e ver o que estava escrito naquele livro, até que o anjo falou: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então houve adoração no céu. Ele viu Jesus assentado no trono, e como que tendo sido ferido, cordeiro. E agora, a partir do capítulo 6, o Senhor Jesus, o Cordeiro, está dizendo aqui: eu vi quando o Cordeiro abriu. Só o Cordeiro, só Jesus tinha a autoridade para abrir os selos. E a partir do capítulo 6, ele vai abrir os selos que vão trazer julgamento sobre a terra, até o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Agora, antes da calamidade, antes da tragédia, antes de vir o julgamento, antes de vir os selos e mortes e pragas e terremotos e tudo aquilo que vai acontecer no livro de Apocalipse, que eu vou ler e nós vamos estudar o livro de Apocalipse aqui, antes disto vai haver algo que toda a humanidade espera, que é uma paz mundial. Toda a humanidade quer paz. Qualquer coisa que se fale de paz, as pessoas ficam empolgadas com aquilo. Os governantes lutam para que haja paz mundial. Até há um prêmio Nobel para quem busca a paz mundial. E a Bíblia diz que, na verdade, o primeiro selo que abre é um sinal de paz que vai haver sobre o mundo. Porque quando a gente abre o primeiro selo, quando a Bíblia diz aqui que Jesus abriu o primeiro selo, e um dos 4 seres viventes, um dos querubins, um daqueles querubins que estavam ao redor do trono, ele fala como se fosse uma voz de trovão: vem! E então ele viu, João viu, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O branco é a cor da paz. O branco, o primeiro cavalo, está dizendo que ele está trazendo paz sobre a terra. Impressionante que vai haver uma tal paz, libertação de guerras sobre o planeta, que as pessoas vão se sentir seguras. Elas vão se sentir que agora sim, até que enfim o mundo vai gozar de um tempo de paz e prosperidade. Talvez possa haver algumas guerras aqui e ali, pouca coisa, em lugares distantes, mas vai haver uma paz entre árabes e judeus, vai haver uma paz na Europa toda, vai haver uma paz nos países conhecidos, vai haver uma paz mundial, e a humanidade vai achar, bom, até que enfim nós conseguimos uma segurança. Se você for se lembrar, a igreja já foi arrebatada. Esta semana eu vi um pastor até muito conhecido, que eu gosto dele, mas falando, ao meu ver, uma coisa muito errada, falando que a igreja iria passar pela tribulação, mas
O pessoal que acredita que a igreja vai passar pela tribulação é chamado de tribulacionista. Há pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, outros acreditam que a igreja será arrebatada no final da tribulação, mas eu não tenho como acreditar nisso daí, até porque no capítulo 4, quando João ele tem a visão no céu, antes de chegar a tribulação aqui na terra, ele vê lá no céu já homens com coroas na sua cabeça, que já foram recompensados, que é a igreja que já está lá no céu. A igreja não vai passar por um período de grande tribulação, até porque Deus não vai estar tratando com a igreja, Deus vai estar tratando com Israel naquele tempo. Então a igreja já foi para o céu, nós não vamos passar por estas coisas aqui. Agora, vai haver a palavra-chave da paz é tolerância. Tolerância. Porque a guerra vem por causa da intolerância. Agora, a tolerância, ela não vai ser limitada apenas à política, mas a tolerância vai ser também no âmbito religioso. As pessoas vão pregar tolerância, as televisões vão mostrar tolerância, há comportamentos morais, a religião. Então nós podemos todos juntos, como irmãos, adorarmos a Deus. Você sabe que houveram líderes conhecidos no mundo, religiosos que falavam, que acreditavam em Jesus, que nunca pregaram para um hindu, por exemplo, se arrepender e abandonar o hinduísmo e vir a Cristo. Não, achava que o hinduísmo poderia levá-la a Deus também. Então vai haver uma mescla religiosa, e que na verdade os únicos que vão ser duramente perseguidos nesta época, além dos judeus, será aqueles que acreditarem em Jesus como único Senhor. Porque haverá conversões nesta época aqui. Porque olha só, a igreja foi arrebatada, nós não estamos mais aqui, mas as igrejas também vai ter muita gente que ouviu o evangelho, muita gente que frequentou a igreja, que vai entender que o desaparecimento de milhões de pessoas só pode ser porque os pastores, muitos desapareceram, a grande maioria talvez desapareceu, e pessoas piedosas e gente dentro das igrejas, e a pessoa vai reconhecer, Jesus voltou. Jesus voltou. O mundo não o viu, porque o arrebatamento será entre as nuvens dos céus. Ninguém vai ver. Nós, num instante, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, num abrir e fechar de olhos. Os que estiverem vivos vão ser arrebatados, transformados com o corpo glorificado, e vamos ao encontro do Senhor, mas é numa fração de segundos. As pessoas que estiverem ao nosso lado nem vão perceber. De repente estão andando conosco, cadê ele? Se olhar para o céu não vai ver nada, porque numa fração já está nas alturas, já desapareceu. Então muita gente vai cair em si e vai falar, puxa, Jesus deve ter voltado e buscado a sua igreja. E então muitos vão se converter durante este período na face da terra. E estas pessoas que proclamarem que Jesus é o único Senhor, esses serão os únicos, na verdade, que vão causar problemas para uma religião mundial que vai surgir. Na verdade, o capítulo 24 de Mateus, ele é paralelo com o capítulo 6 de Apocalipse. Porque o capítulo 6 de Apocalipse era como se a gente estivesse sobrevoando aquele período, aqueles 7 anos sobre a terra, e nós tivemos uma visão de tudo aquilo que aconteceu brevemente. É como se fosse um resumo de coisas que vão acontecer. Os selos
eles vão se desdobrar os acontecimentos ao longo dos capítulos seguintes, mas o capítulo 6 era como se fosse uma visão geral de tudo aquilo que vai haver sobre a terra, de fome, de guerras, de terremotos e de tudo aquilo que vai acontecer neste período de 7 anos sobre a terra, que depois nós vamos ver por que serão 7 anos. A Bíblia diz aqui que o primeiro cavaleiro, na verdade, embora ele esteja num cavalo branco, e embora ele tenha uma coroa na sua cabeça, não é Jesus, como muitas pessoas já pensaram que fosse Jesus. Porque muitas pessoas pensam que o mocinho vem de cavalo branco, mas na verdade não. Jesus, na verdade, ele é o cordeiro que abriu os selos. Jesus está aqui no texto, mas não é o que está no cavalo branco. Jesus é aquele que abriu o selo. O cavalo branco é uma outra pessoa. Jesus, ele aparece num cavalo branco no final do livro de Apocalipse, no capítulo 19, quando todo olho verá e ele vier sobre a terra para reinar. Mas durante esse capítulo 6 ao 19, não é Jesus que desceu num cavalo branco. Na verdade, é alguém querendo parecer com Jesus, alguém querendo imitar a Jesus, e que vem de uma forma velada para trazer a paz à terra, vai receber uma coroa, vai ser lhe dada a autoridade, uma coroa para, digamos, governar o mundo. E que João é o único que o chama. Paulo não o chama, mas João o chama de anticristo. Não aqui no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, João não o chama de anticristo. João o chama nas suas cartas. E ele chama este homem de anticristo. Anti significa duas coisas. Anti significa contra e anti significa em lugar de. E, na verdade, este homem vai querer ser as duas coisas. Ele é contra Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele quer ocupar o lugar de Cristo. O primeiro cavalo, inaugura-se aí um novo tempo. Ele vem, ele está com arco, mas não tem flechas, porque ele não vem para tirar flechas. Jesus, no capítulo 19, tem uma espada afiada na sua mão. Este homem não, ele só tem um arco, sem as flechas, num cavalo branco, significando que ele não está para atacar as pessoas, mas está para trazer harmonia e paz entre as pessoas. Ele vem vencendo e para vencer, mas isso não está falando sobre guerras, está falando para vencer as barreiras dos seres humanos, vencer os preconceitos, vencer aquilo que causa divisão entre as pessoas. Então ele vai ser um líder, não vai ser um líder como algumas pessoas podem pintá-lo, como um homem de terno preto, óculos escuros, um homem sisudo, um líder mundial. Não, na verdade esta vai ser talvez uma das pessoas mais carismáticas, adoráveis, dóceis que o mundo já viu. Na verdade, na história da igreja, muitas pessoas pensaram que determinadas pessoas fossem o anticristo. Por exemplo, na história do cristianismo, Lutero, Calvino, eles achavam que o anticristo era o papa daquela época, porque envolvia religião. Outras pessoas já colocaram reverendo Moon como anticristo, colocaram presidentes de países, colocaram Ronald Reagan, colocaram líderes Stalin, Mussolini, Hitler. Hitler foi um dos que acho que a igreja da época pensou que ele deveria ser o anticristo. A gente que não viveu nesta época só vê o lado
ruim de Hitler, negativo, mas vocês sabem que quando surgiu Hitler, ele surgiu com uma proposta econômica de restauração da Alemanha, conseguiu implementar, propondo paz. Líderes do mundo inteiro na época, inclusive da Inglaterra, da França, elogiavam a Hitler. Um dos líderes da Inglaterra falou: olha, se nós tivéssemos na Inglaterra um homem com caráter e com o tipo de Adolf Hitler, nós seríamos o melhor país do mundo. A única pessoa, na verdade, o único líder que desconfiou de Hitler, não o engoliu, foi Winston Churchill. Todos os outros o adoraram. Todos os outros achavam, não, ele é um cara que quer paz. Falavam que ele era extremamente carismático. Falavam, ele é a Joana d'Arc de bigode, ele é um libertador, ele veio trazer o bem. E na verdade o anticristo será acima de qualquer homem carismático, porque ele vai cativar de tal maneira as pessoas, que as pessoas vão amá-lo como um líder, e vão dar a ele o poder, vão lhe dar uma coroa. Ele não precisou conquistar uma coroa, será-lhe dada a autoridade, para que ele tome decisões. E ele vai conseguir reconciliar judeus com árabes. E os judeus vão fazer uma aliança com ele no começo, e ele vai ser tão favorável a Israel, ou ele vai construir o templo, ou ele vai apoiar a adoração no templo dos judeus, e os judeus vão voltar a oferecer os sacrifícios lá em Jerusalém, no seu templo, para adorarem a Deus, e ele vai incentivar isso daí, e vai ser um dos grandes aliados de Israel. Ele vai fazer uma aliança com Israel. De maneira que no começo vai ser um tempo de muita paz. Mas a Bíblia diz que quando falar em paz e segurança, está falando do dia do Senhor. Olha, com relação ao dia do Senhor, quando estiverem falando de paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Porque aqui neste resumo aqui, no segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Logo depois começam as guerras, matanças de pessoas. O segundo cavaleiro está num cavalo vermelho de sangue. Ele vem para tirar a paz. Ele vem para fazer com que homens se matem uns aos outros. Ele traz uma espada, que era o símbolo da guerra naquele tempo. O terceiro selo, quando ele abriu o terceiro selo, eu vou falar depois mais detalhado, semana seguinte, mas quando ele abriu o terceiro selo, eu vi um terceiro ser vivente dizendo: vem. Então eu vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e eu vi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro, ele vem trazer fome. Uma medida de trigo, o denário era o salário de um trabalhador o dia inteiro. Era como se ele tivesse que comprar um punhado de trigo por um dia inteiro de trabalho. Vai haver fome sobre a terra. Depois, mais para frente, nós vamos estudar isso. Versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com pestes, mortandades e por meio de feras da terra. Vai ser um tempo de morte, que diz aqui que este cavalo ele vai trazer, foi-lhe dada autoridade ao seu cavaleiro para matar a
quarta parte dos habitantes da terra, 25%. Se for 8 bilhões, seriam 2 bilhões de pessoas vão morrer nas guerras, vão morrer por espada, vão morrer por pestes, vão morrer pela fome, vão morrer por feras, por brigas, por assassinatos, por assaltos, por violência. E 2 bilhões de pessoas no mundo vão morrer e por causa de pestes e guerras que vão haver durante estes 7 anos, este período que vai haver tribulação sobre a terra. Versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, lhes disseram que repousassem, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O 5º selo, quando abre o 5º selo, já não são mais cavaleiros, são 4, o Apocalipse são 4 cavaleiros, às vezes são conhecidos os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavalo branco, trazendo paz, o segundo vermelho, trazendo guerra, o terceiro preto, trazendo a fome, o quarto amarelo, trazendo mortes e pestes e todo esse tipo de violência que vai acabar com bilhões de pessoas sobre a terra. A partir do 5º selo, o 5º selo são as pessoas, os que creram em Cristo e que vão ser mortos durante a tribulação. E quando ele abriu aquele selo, aquela multidão de pessoas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que eles deram, eles clamaram: Senhor, até quando, santo e verdadeiro Senhor, não julgas, não vingas o nosso sangue? Então foi-lhe dada uma vestidura branca e foi dito a eles para esperarem até completar o tempo de todos os outros que deveriam morrer nesse tempo, e então iria haver um tempo de juízo sobre a terra. Versículo 12, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O 6º selo, quando ele abre, ele vê a volta de Jesus triunfante, lá no capítulo 19 do livro de Apocalipse, que o céu vai se enrolar como se fosse um livro, as pessoas, os poderosos da terra vão tentar se esconder, pedindo: nos livre da ira do Cordeiro, nos livre da ira de Deus. Então, na verdade, o capítulo 6 é um resumo, é uma visão de cima, como se fosse uma águia vendo o que estaria acontecendo durante todo aquele período. O capítulo 7 vai dar uma pausa nos selos, e depois volta no capítulo 8, que é julgamento, e então aí fecha-se o ciclo de tudo aquilo que vai acontecer neste período, a partir do capítulo 6, no livro de Apocalipse. Agora é interessante porque tudo isso daí Jesus falou em Mateus capítulo 24.
você fizer um paralelo com isso daí, você vai ver que estas coisas seguem a mesma ordem de Mateus 24, quando Jesus, ele estava saindo do templo com os seus discípulos, e o templo que havia sido reformado por Herodes, você se lembra, o primeiro templo de Salomão foi destruído no ano 586 pelos caldeus, pelos babilônios. Depois Esdras veio, Zorobabel, eles construíram um segundo templo, mais simples, que ficou chamado de templo de Zorobabel, e que depois Herodes, que era idumeu para agradar os judeus, reformou e deixou o lugar esplendoroso, e os discípulos estavam saindo dali, já no final do ministério de Jesus, e falaram: Senhor, que construção maravilhosa que é esta? E Jesus falou que não vai ficar pedra sobre pedra. E eles perguntaram: Senhor, quando vai ser o final dos tempos? Quando vai ser a sua vinda? Quando vai ser o final dos séculos? Quando vai ser? Eles não estavam imaginando que haveria uma segunda vinda de Jesus. Eles não estão perguntando sobre a segunda vinda de Jesus no sentido de que o Senhor vai embora agora, mas vai voltar daqui a 10 mil anos. Não, eles achavam que Jesus ia reinar ali. Mas olha só, eles falam assim: no Monte das Oliveiras achava-se, versículo 3, Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane. É o primeiro cavaleiro. Olha, vede que ninguém vos engane. Por quê? Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão vir em meu nome. Esta é a primeira coisa que vai acontecer. Não se engane. Vai vir gente falando que sou eu, mas não sou eu. Não se engane. Na verdade, os anticristos, João ele fala que já há muitos anticristos. Eu acho que hoje não vai dar tempo para nós conversarmos sobre o anticristo, vai ficar semana que vem. Mas João ele já fala sobre que há muitos anticristos. Todo aquele que é anticristo ou quer tomar o lugar de Cristo é um anticristo. Mas a Bíblia fala de uma pessoa, de um homem, que com muita probabilidade, inclusive, a Bíblia fala, com muita probabilidade, vai ser gay. Com muita probabilidade. Diz lá na Bíblia. Mas eu vou explicar mais para frente. Mas vai ser um líder mundial. Com poder que vai ser lhe dado. Mas Jesus está dizendo: olha, vai surgir muitos cristos. Mesmo neste período vão surgir. Porque ele não vai se dizer que é Cristo. Vai aparecer gente falando: olha, eu sou Jesus. Ou vai aparecer lá do outro lado: eu sou Jesus. Jesus falou: no final vai acontecer essas coisas. É o primeiro cavalo. Depois, versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário sim acontecer, mas ainda não é o fim. Sim, nós estamos ouvindo falar de guerras hoje, mas Jesus está falando, se você fizer o paralelo com o segundo cavaleiro, que está no cavalo vermelho e traz a espada para trazer guerra sobre a terra e acabar com a paz. Na verdade é isso que Jesus está dizendo. Essa é a sequência das coisas que vão acontecer lá no livro do Apocalipse. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só, ele fala que o terceiro cavalo, que é cor preta, que vai trazer a fome e vai gritar um punhado de trigo por um denário. E o quarto cavalo, que vai trazer catástrofes e terremotos e pestes e mortandade, que vai matar bilhões de seres humanos sobre a terra. Jesus está dizendo: olha, essas coisas vão acontecer, mas ele diz assim: olha, porém, Jesus chama isso no versículo 8, tudo isto é o princípio das dores. Não é o fim, que é o princípio. Nós estamos no capítulo 6. Este é o princípio das dores. Isto é o que vai começar a acontecer, já acontece no mundo, mas isto vai se intensificar neste período sobre a terra, nesses 7 anos. Aí então Jesus continua, que é o próximo selo, quinto selo das testemunhas.
Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, perseverar até o fim, este será salvo. Olha só, tudo isso daí está acontecendo na terra. Mas vai acontecer lá em Apocalipse também. Pessoas vão surgir, falsos profetas, falsos cristos, vão enganar muitas pessoas, muitos vão morrer por causa da sua fé, a iniquidade vai se multiplicar, muitos vão se desviar e esfriar ainda, que acabaram acreditando no Senhor, mas vão abandonar a sua fé, vendo a perseguição e a possibilidade dele ter a sua cabeça cortada. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então vai vir o fim. É isso que ele está dizendo. O evangelho vai ser pregado. Então, na verdade, este evangelho vai ser pregado, não está falando sobre o arrebatamento da igreja, está falando sobre a segunda vinda de Cristo, até Apocalipse 19. E no capítulo 7 de Apocalipse vai falar de uma turma de judeus que vai se converter, 12 mil de cada tribo, não são os testemunhos de Jeová não, são 144 mil judeus que vão pregar, tacar fogo no mundo, pregar o evangelho, 12 mil de cada tribo. Eles não sabem que tribos são, mas Deus sabe quais são as tribos de cada um. 12 mil de cada tribo, 144 mil judeus que vão pregar, e multidões vão se converter ao Senhor, e milhares vão morrer e vão ser sacrificados pela palavra de Deus, como fala em Apocalipse, por causa da palavra de Deus, do testemunho da sua fé. Agora olha só, então Jesus está dizendo, então vai vir o fim. Agora, Jesus faz um alerta para os judeus, faz um alerta para Israel. A igreja não está aqui na terra. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olha só, aqui vai começar, porque, olha bem, esses 3 anos e meio, que depois eu vou estudar mais com calma com vocês, tentar explicar, esses 3 anos e meio iniciais, vai haver realmente uma paz, que parece que há paz na terra, por 3 anos. Mas de repente vai começar uma grande tribulação. Tribulação é uma coisa, tribulação eu posso passar, você pode passar, mas a Bíblia chama de grande tribulação, como nunca houve sobre a terra. O sinal disso daí está dizendo que é uma profecia de Daniel. Quando vocês virem, falando para os judeus, quando vocês virem, presta atenção, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, lá no lugar santo, quem não entende, qual que é o lugar santo? O templo. O templo vai estar lá construído, os judeus vão estar oferecendo sacrifícios de ovelhas, que eles não acreditam em Jesus. O anticristo vai ter uma aliança com Israel, mas todos começam bonzinhos e amáveis, até os ditadores do mundo, eles chegam ao poder, não é dizendo que ele é ditador, mas de repente, quando der os 3 anos e meio, este homem vai a Jerusalém, e ele vai entrar lá no templo, onde se oferecem os sacrifícios, e ele vai entrar no Santo dos Santos. E ele vai, aquele lugar onde o gentil não pisa, onde homem nenhum pisa, só o sumo sacerdote, ele vai afrontar a Deus naquele lugar. Isso é uma coisa abominável para os gentios, que Daniel falou que iria acontecer. Isso aconteceu já na história, quando o Ciro lá, Antíoco Epifânio, entrou no templo e ofereceu um porco lá no altar, na época da Grécia, do Império Grego. Mas vai acontecer. Então ele está dizendo, olha, presta atenção, quando vocês verem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quando ele entrar lá no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar
de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ele está dizendo o seguinte: quando vocês virem, falando para os judeus, para Israel, quando vocês virem que vão entrar no lugar santo, Daniel depois fala, vai interromper o sacrifício lá. Vocês fujam, saiam de Jerusalém. Vai começar uma perseguição como não houve. O holocausto não vai ser nada diante disto. Na verdade, Zacarias, no capítulo 13, versículo 8, ele fala que 2/3 do povo vai ser eliminado. 2/3 dos judeus vão ser mortos. Por causa da perseguição que vai se levantar contra os judeus. E então ele diz aqui, Jesus fala, quem estiver no telhado não entra em casa. Fuja, fuja. Ai das que estiverem grávidas. Vocês orem para que a fuga não seja no sábado, porque o judeu não viaja no sábado, a lei vai estar estabelecida, não viaja mais do que 1 quilômetro no sábado. Orai para que não seja no sábado esse dia, para que vocês fujam, se escondam, fujam de Jerusalém, porque vai haver uma perseguição como vocês nunca viram e jamais vai haver novamente. Então fujam, porque este homem, o filho do pecado, da iniquidade, o iníquo, que Paulo chama, vai levantar a maior perseguição que os judeus pudessem ou não conseguem imaginar nas suas vidas, que vai acontecer durante esses 3 anos e meio finais do livro de Apocalipse. Então, na verdade, e muitos vão ser mortos. Quando abre lá o 5º selo, se vê muitos debaixo do altar dizendo, Senhor, até quando? Soberano Senhor. Até quando não vai nos vingar? E então eles serão vestidos de vestes brancas e o Senhor vai falar para eles, olha, vocês aguardem até completar o número dos que vão morrer. Porque o próximo selo é a volta do Senhor triunfante. E que diz aqui no versículo 29, que eu vou pular aqui, eu posso ler o seguinte, não tivessem, versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que, eu tenho predito, eu tenho falado isso para vocês, prestem atenção. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso é um ditado. Estas coisas quando estiverem acontecendo, Jesus está dizendo, não acreditem que eu não vou estar lá no deserto, não vou estar na casa, não vou estar no campo. Vai ser como um relâmpago. Todo olho verá, diz o versículo 21, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, olha o 5º selo aqui, o céu escurecerá, o 6º selo. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma ou outra extremidade dos céus. E aí Jesus vai continuar a sua pregação, e ele vai falar daí também, vai voltar como um resumo, uma advertência para todos. Olha, então vocês estejam atentos, porque vai acontecer de repente. Ele fala do arrebatamento depois, ele termina falando do arrebatamento, que um vai estar no campo, e vai estar 2 no campo, um vai ser tomado, outro levado. Ele conclui aquela mensagem dele falando para eles, mas vocês se preparem, porque vai vir como um ladrão de noite. Mas olha só, capítulo 24 de Mateus, ele é um paralelo de Apocalipse capítulo 6, quando os selos começam a ser abertos. Mas o primeiro selo de todos é paz.
Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel. Vocês estão aqui comigo? Daniel no capítulo 9. No livro de Daniel, Daniel teve muitas visões. E no capítulo 6 de Apocalipse, há 21 julgamentos que virão sobre o mundo durante a grande tribulação. 21 julgamentos que vão vir durante a grande tribulação. Mas, no livro de Daniel, deixa eu ler algumas coisas aqui. Capítulo 9, versículo 24. Sabe e entende. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Está falando de Israel. Está falando sobre Jerusalém. 70 semanas. 70 semanas, na verdade, uma semana são 7 dias. Mas, na verdade, ele não está falando de 70 semanas como 70 semanas, mas cada semana sendo 7 anos. Ele está falando de 490 anos. Está falando de 490 anos. 70 semanas. Está dizendo assim, olha, Daniel está profetizando. Daniel está na Babilônia. Daniel está no cativeiro. E ele está dizendo o seguinte: eu vou tratar ainda com o meu povo, com Israel, 70 semanas, 490 anos eu vou tratar com Israel. 490 anos. Depois vai vir o tempo dos gentios, que é o nosso tempo. Mas eu vou tratar com Israel 490 anos. 70 semanas. 70 vezes 7, que é 490. Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade de Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. 70 semanas para eu restabelecer a Israel. 490 anos. Aí ele vai detalhar esses anos aqui, que é muito interessante, mas eu precisaria do telão para explicar, mas eu vou explicar alguma coisa. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Olha, ele está dizendo o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, a ordem foi dada por Artaxerxes, que o rei da Pérsia, que falou, e Josué, Zorobabel, Josué o sacerdote, Zorobabel, e depois Esdras, e mais tarde Neemias, ou seja, desde a ordem até a morte de Jesus, ele fala 62 semanas, mais 7 semanas. Na verdade, até 62 semanas, mais 7 semanas, que são 69 semanas, que são 483 anos. Isso aqui na minha cabeça, olha só. Ele diz assim: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas, 49 anos, e 62 semanas, que é só fazer 62 vezes 7, mais as 7 primeiras semanas, os 49 anos, que vai dar 483 anos. E que, na verdade, se você for fazer o cálculo certinho, vai dar desde da decreto de Artaxerxes, para eles voltarem à cidade de Jerusalém, até a crucificação de Jesus, vão dar 483 anos, até a igreja surgir lá em Pentecostes, e a partir dali começa o tempo dos gentios. São 483 anos, e vai ficar faltando uma semana, que é esta semana de Apocalipse, que são esses 7 anos que Deus vai tratar com Israel. Deus tratou com Israel por 483 anos, desde a saída do decreto,
e eu tenho como mostrar isso para vocês, mas é muito complicado. Por quê? Porque é complicado? Porque o ano do judeu, os meses na Bíblia são diferentes dos nossos meses. Na Bíblia não tem mês bissexto, por exemplo. Nós vivemos debaixo do calendário gregoriano. Tem mês que tem 31 dias, tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 29 dias, tem anos, né? Tem anos que tem 29 dias, tem anos que tem 28 dias. Israel não. Na Bíblia, os meses duravam 30 dias. Exatamente 30 dias. Por exemplo, olha só, talvez você nunca prestou atenção nisto, mas deixa eu só mostrar isto para você. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis, só para eu tentar explicar isso bem simples, mas abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 7, quando fala do dilúvio. Versículo 11, vocês vão precisar guardar na cabeça. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Digam assim, 17 dias do segundo mês. Tá. Quanto tempo as águas ficaram sobre a terra? Capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Olha só. No dia 17 do sétimo mês. O que está escrito no versículo 11? No dia 17 do segundo mês. Do segundo mês ao sétimo mês, os dois são dia 17, quantos meses se passaram? Dia 17 do segundo mês. E a arca pousou no dia 17 do sétimo mês. Quantos meses se passaram? 5 meses. Se você ler ali, olha. No dia 17 do segundo mês. E no versículo 4 do capítulo 8. No dia 17 do sétimo mês. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ou seja, 5 meses. Ela ficou flutuando, né? E pousou sobre a montanha. O que diz em Gênesis 7:11? Em Gênesis 7, 24, diz assim: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Quantos dias que as águas ficaram sobre a terra? 150. Capítulo 8, versículo 3. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo dos 150 dias, no dia 17 do sétimo mês. 150 dias. Falou que foi quantos meses? 5 meses. Você pega 5 meses e põe 150 dias dentro desses 5 meses. Quantos dias dá por mês? 30. 30 vezes 5, 150. Certo? Então os meses eram 30 dias na Bíblia. Quando você vê que os meses são 30 dias e você vai fazer o cálculo de Daniel, você chega à seguinte conta: que se passaram 483 anos, desde a ordem de Artaxerxes, até a morte do ungido, até a morte de Jesus lá, se passaram 483 anos. E então começa a história da igreja. E Deus deixa de tratar com Israel. São tempos dos gentios. Deus vai tratar novamente a Israel porque faltou uma semana das 70 semanas para Deus restabelecer as coisas. Estabelecer o santo dos santos. Então esta última semana são os 7 anos que vão ter no livro de Apocalipse, que Deus vai tratar com Israel dos capítulos 6 até o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Amém? Bom, vamos lá. Versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, este príncipe, fará firme aliança com muitos, por uma semana, por 7 anos.
Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Está dizendo o seguinte, que haverá uma paz por 7 semanas, por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que é o que Daniel falou sobre quando vocês verem, que Jesus falou, quando vocês verem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no templo. Quem lê entenda, se você estiver em sua casa, fuja, porque vai haver uma perseguição. Daniel capítulo 7, deixa eu ler alguns textos aqui. Daniel capítulo 7, no versículo 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno. Esse outro pequeno chifre aqui, eu não tenho tempo agora também, mas está falando sobre o anticristo. Este pequeno chifre, eis que neste chifre havia olhos como de homem, uma boca que falava com insolência. Está falando do anticristo aqui. Capítulo 7, versículos 20 ao 22, diz assim: também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro pequeno chifre que subiu, diante do qual caíram 3, esses chifres são reis. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 24. Os 10 chifres, falando de 10 reis, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos, e metade de um tempo é meio ano, por 3 anos e meio. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para retirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. Está falando do anticristo. Capítulo 8, versículo 23, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Está falando do anticristo, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Porque a Bíblia diz que a força dele não vai vir dele, vai vir do diabo. Vai vir lá do dragão, que está falando em Apocalipse 13. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas será quebrado sem esforços de mãos humanas. Capítulo 11, só para terminar aqui. Versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre o todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Olha só. Na verdade, eu estava tentando ver se eu achei um outro, enfim. Alguns textos nós vamos ler depois em Apocalipse, que não vou tentar explicar depois melhor para vocês, mas ele fala sobre 1260 dias. Às vezes fala que este período será de 42 meses. 12, um ano tem 12 meses. 3 anos são 36 meses. 3 anos e meio serão 42 meses. Que vai ser um tempo de perseguição muito grande.
42 meses ou 3 anos e meio. Outros textos em Apocalipse falam 1260 dias. Aí você pega por 30, que era o mês na Bíblia, 1260 dias dividido por 30 são 42 meses, que serão 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio que vai haver de perseguição ao povo de Deus, aos judeus, durante a grande tribulação que Jesus falou que vai ser o pior tempo, e que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém conseguiria se salvar. Tudo isso começa, queridos, deixa eu só voltar aqui no texto para eu terminar. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, João ele está no céu, e ele vê que Jesus, o Cordeiro, que não é o cavaleiro é o enganador. O cavaleiro vem para enganar, ele vem para trazer paz. Ele está num cavalo branco. Quem abre o selo é o Senhor Jesus. A ele foi dada autoridade para abrir os selos. E então começa a se revelar. E depois o 7º selo, quando se abrir, vai haver 7 trombetas, e depois vai haver 7 taças da ira de Deus. Na verdade, os julgamentos vão estar sendo derramados sobre a terra. A terra vai ser tomada de volta. Na verdade, lá no livro do céu, os selos vão estar sendo abertos e revelado a manifestação dos julgamentos de Deus, 21 julgamentos que vão vir sobre a terra, até que termina o livro com Jesus descendo no seu cavalo branco, e nas suas vestes está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os seus olhos são chamas de fogo, tem uma espada na sua mão, este vem para guerrear. Aquele príncipe, ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, mas ele vai ser esmagado, e então vai ser estabelecido um reino de paz do Senhor, vai ser o milênio, e depois o julgamento final, que nós vamos estudar aqui no livro de Apocalipse. Agora o que eu vejo é o seguinte, é que nós, pastor, será que este homem já está vivo? Pode ser que sim, pode ser que este homem hoje esteja vivo, pode ser que este homem seja uma criança, pode ser que este homem já seja um adulto, nós não sabemos. Quem vai ser este homem? Nós não sabemos. Muita gente chutou na história da igreja e errou. Porque ele não vai ser como as pessoas imaginam, de um homem carrasco, a princípio. Como eu falei para vocês, ele vai ser um homem dócil. E acho que a semana que vem nós vamos estudar um pouco sobre ele, porque a Bíblia tem mais de 100 referências sobre ele. E ele vai ser um homem agradável, ele vai ser um homem cativante. Ele não vai vir com chifres. Ninguém vai olhar e falar, este é o anticristo. Na verdade, ele é o enganador. Vai, inclusive, ter um líder religioso muito importante, que vai ser como seu escudeiro, que vai fazer milagres e sinais, para que as pessoas sejam atraídas a ele. E graças a Deus, eu não acredito que nós, como igreja, vamos estar aqui. Mas muitos que vão ficar aqui, vão ver estas coisas. E muitos vão dar a vida. E muitos não vão aguentar e não vão dar a vida. E vão se curvar às palavras deste homem. Porque, na verdade, eu acredito que o mundo, queridos, o mundo, mais do que nunca, eu não quero falar, né, que eu acredito que o anticristo, este homem esteja vivo, que a Bíblia aqui não o chama, né, de anticristo. Talvez este homem vai ser até um ganhador de um prêmio Nobel da Paz, né? Eu não acredito que ele, eu posso acreditar que ele esteja vivo,
Porque a gente vê os acontecimentos todos que têm acontecido, né, com não é confluência, ou seja, de todos os acontecimentos, o juntamento de todas as coisas, de uma ordem mundial, das necessidades de que nós precisamos estar mais unidos, o mundo precisa de um líder, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de tolerância religiosa, tolerância moral, e que a gente cada vez mais, a igreja de Cristo verdadeira, cada vez mais vai ser separada, marcada como um grupo de pessoas radicais, intolerantes, retrógradas. Porque a ordem mundial já aponta para esse tipo de coisa. O avanço da tecnologia, o avanço da comunicação, o avanço de computador, o avanço das notícias, o avanço daquilo que o mundo inteiro vai ver, que eu falei que as notícias são em segundos, do que acontece em qualquer parte do mundo, enfim, tudo isso daí, queridos, aponta, né? As notícias de Israel, o estabelecimento do Estado de Israel novamente lá, os judeus estarem em Jerusalém, depois de 2000 anos, né? Depois de 2000 anos praticamente da destruição, no ano 70 a cidade de Jerusalém foi destruída, foram esparramados pelo mundo inteiro, os judeus, e agora em 48 voltaram para lá, Israel foi constituído como nação, e a nação de Israel está lá, hoje domina a maior parte da cidade de Jerusalém, o território que está lá, enfim, as coisas todas apontam para uma aceleração do tempo do fim. Eu, particularmente, eu acredito que se a nossa geração não, talvez eu não vá ver isto, porque eu vou fazer 60 anos, talvez demore 50 anos, 60 anos, 100 anos para Jesus voltar, mas eu vejo que a multiplicação do conhecimento está de uma forma tão veloz, que eu estava lendo e eu comentei com vocês que algumas pessoas cientistas falaram que a partir do ano 2021, o conhecimento da humanidade inteira se dobraria a cada dia. Cada dia. Tudo aquilo que o homem aprendeu iria se dobrar cada dia. De uma velocidade que imensa em todas as áreas, O homem vai descobrir vacinas para um vírus, mas vai surgir outros vírus, e vai surgir outros vírus, e vai surgir outros vírus, e vai surgir guerras, e uma grande parte da humanidade vai morrer por causa disto, durante o período do livro de Apocalipse, que na verdade Apocalipse significa revelação. Não é tragédia, é uma revelação das coisas que vão acontecer. Eu e você, o que nós podemos fazer é o que Jesus falou lá terminando o seu sermão. Terminando o seu sermão, ele falou assim: estejam vocês atentos. Porque se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria pronto, esperando. Mas não vai ser desta maneira. Ele vai vir na hora que vocês não esperam. É como aquele senhor que falou para os seus servos: trabalhai até que eu venha. Mas os servos desapercebidos não fizeram o que deveriam fazer. Ou como a noiva, as damas lá do casamento, as virgens, que se descuidaram e pensando, meu senhor tarda em vir, e não se prepararam, mas de repente o noivo veio e a porta se fechou. E elas ficaram do lado de fora. Jesus conclui o seu sermão falando para nós que estivéssemos vivos, para que nós não caíssemos neste período de tragédia e de morte que vai vir sobre a face da terra. Então, para nós cristãos de hoje, o que nós precisamos fazer é vigiar, é orar, é estar atentos, é viver para Deus, é saber que nós estamos no final da história, minha amada. Isso você pode ter certeza. Nós estamos no final da história.
não acredito que vai demorar mais 1000 anos. Eu não acredito que vai demorar mais 2, 3 mil anos. Eu acredito que nós estamos no final da história, por tudo que a gente vê de profecias se cumprindo e tudo aquilo que nós vamos estudar aqui nas semanas seguintes. Mas o que a gente pode fazer é vigiar e orar enquanto nós podemos fazer isto. Amém?